Boa noite, amiguinhos! E o Pod Valecast de hoje é com... Professor Fabrício Correia, obrigado por ter vindo aqui, aceitar o nosso convite com essa personalidade aqui, Heitor. Olha, eu que agradeço, né, o convite do Diego Fonseca e do Heitor Martins para participar do maior podcast do Vale. Eu aceitei na hora. Obrigado, Fabrício. Muito bom estar você aqui. Nós gravamos recentemente lá na praça, Foi né? verdade. É uma loucura. Para quem não conhece o programa do Fabrício, tá lá na TV Tati, né? A SBT. SBT, às segundas, quartas e sextas, o seu passaporte para o fim de noite mais divertido da televisão brasileira, o Vale Night. Vale Night! É uma loucura, com toda essa alegria do Fabrício. A gente tava lá na praça, lá Eu participei também. Em verdade, nós trouxemos uma carreta gigante para a cidade, né? Primeiro, para homenagear a cidade de Taubaté. A TV Tati fez um evento aqui, o Tati na Praça. Né? Foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Trouxe grandes brincadeiras, entretenimento, diversão, sorteios. E eu falei, como é que eu vou? Primeiro, agradecer aos taubatianos pela liderança da audiência. Né? O Vale Night lidera a audiência todo fim. Cara, não tem uma pessoa que eu não encontro que não fala do seu programa. O programa foi assim, ele começou como Viva a Noite, a gente vai falar sobre isso. E depois mudou para Vale Night, e eu falei, Aí eu trouxe uma carreta, a carreta Furacão, a carreta do Dogão. Né? A carreta do Dogão. E aí o Heitor dançou? Você dançou? Trouxe o Silvio Santos. Eu trouxe o Silvão, né? Silvão. Que é uma mistura do Silvio com a gravidinha de Taubaté do Heitor. Né? E aí nós fizemos uma grande diversão, depois colocamos a carreta, agradeceu o Dogão à disposição das crianças que estavam na praça do Epaminondas. Foi um programa bem divertido e o Heitor me deu a honra de participar, falar um pouquinho sobre essa trajetória borboletinha de Taubaté, né, que leva bombom para o Brasil inteiro. E muito gratificante. E mais uma vez a gente presente aqui. Ele falou do Tinder para você? Eu falei, o galã do Tinder. Eu acho tão bonito, né? Relendo as matérias da época, né? Aí os jornais, né, cheios de dedos para falar golpe do amor. Golpe do amor. É assim, né? Quem vai pro Tinder, pro Badoo, pro Grindr, que é o caso... Não é amor que a gente busca. Não é amor que procura, né, Heitor? Não é amor. Mas o que você estava procurando, você achou? Achei. Mas o mais divertido, Diego, foi óbvio, né, que a gente respeita, a gente se solidarizou à época, né? E que bom que ele saiu sã e salvo com muito mais fãs, né? Principalmente do sexo feminino, né? Que virou a oportunidade. Agora meu Tinder tá bombando. Virou a oportunidade que perderam em deixá-lo em cativeiro, né? Porque o jovem altivo e esportista agora, né, praticando atividade física. Já praticava na época, já. De 3 dá 5 agora. Então, ele ganhou muito mais fãs. Mas ele me falou, e eu não consegui conter, porque ele falou que o sequestrador era fã dele. Mônica. Era seu fã? Imagine se não fosse. Imagine se não fosse. Fã dele. Mas que bom, né? Ai, graças a Deus, né? Bom humor, porque o bom humor é fundamental. Porque senão eu não ia nem conhecer você, Fabrício. Estamos ferrados. Não ia. Mas foi muito divertido. Ô, Fabrício, além dessa parte de comunicação, né, que você já tem nato em você, você também foi político, né? Não, em verdade que a gente... Não, deixa eu corrigir. Foi não, político você ainda político, é, né? Ainda é. Todos nós. Né? Eu amo a política. Eu acho que a política é a melhor forma de nós leigos praticarmos a caridade, né? Colaborarmos para a construção e para a manutenção da casa comum. Ocupar o espaço do bem, né? Ocupar o espaço do bem, né? Então eu vejo o Diego, né, que está no 3º mandato como parlamentar em Taubaté, com uma carreira tão exitosa, com tanto bem acumulado à cidade, a população taubatiana, com projetos importantes, com representatividade. É isso que a gente precisa. O político ele tem que ter a seguinte consciência: mandato é passageiro, transitório e é representação, não é posse. Você tendo isso na cabeça... Você está, né? Não é seu. De praticar o bem comum, as coisas fluem. Heitor, tem um amigo muito querido que eu dirijo no SBT, dirigi no SBT, agora o programa está numa pausa, chama o Mentor, e ele usava uma expressão, é Danilo Magri.
ele falava: quem divide multiplica. Uhum. E aí eu até falei assim, eu não gosto muito da palavra divisão, né? Mas eu tinha uma outra impressão da palavra Outra divisão. concepção. Outra concepção. Eu falei assim, não é quem compartilha, multiplica. Não, porque quando a gente compartilha, não necessariamente a gente está dividindo. Uhum. Talvez a gente está dando o que sobra. Que sombra. Ou que não é necessário para a gente. Quando a gente divide, a gente participa. Então, dividir a sua vida na política, como o Diego faz, colaborando com o bem comum, é fundamental. Porque larga a família, Larga a filho família, para trás, dividindo, não tá tudo, compartilhando, né? E por isso que a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei, todos nós devemos exercer o bem comum. A vida é muito simples. Uhum. O segredo da vida é represar o mal que habita em todos nós, de forma que ele não nos impeça de fazer o bem que devemos fazer. O bem é a única ação imperativa. E na política a gente consegue multiplicar. A gente divide a nossa vida, mas a gente multiplica a vida dos outros, no sentido do acolhimento, da possibilidade. Né? E eu sempre exerci a política em áreas relacionadas, Uhum. cultura e educação. Porque eu acho que a educação forma. Exatamente. E a cultura transforma. Então a gente precisa dar condição para que as pessoas tenham uma largada justa. Justiça se faz na largada. Uhum. E como se fazer justiça? Possibilitando acesso à educação integral, creche para todos, né? Acesso aos bens culturais, conhecimento. Acabar com essa história de doutrina. Eu sou contra a doutrinação. Eu sou a favor da construção para o conhecimento. Uhum. Né? Então, eu militei na política e hoje na comunicação eu faço política. Né? De vez em quando ainda uso o meu Instagram para fazer uma pensata, ou no meu programa na Jovem Pan, o Conversa de Bastidores, é um programa político, Uhum. é um programa onde eu recebo as lideranças que estão no exercício de cargos públicos e O exercício do mandato. para o desenvolvimento da região, do estado de São Paulo e até do Brasil. Já recebi ministros de Estado no programa, na época que ele era do SBT, que também liderava a audiência, mas aí teve uma alteração na grade, me jogaram para a madrugada, ao invés de informação, eu ia funcionar como sonífero, porque o Vale Night estimula, deixa a gente para cima, né? Dá lá fila para as pessoas. Mas o Conversa de Bastidores é uma conversa mais... broxante. Não. Mas é mais sério, no sentido... Não que o Vale Night... Ninguém quer dormir com isso de último pensamento, né? Ver o ministro do governo Lula falando sobre o desenvolvimento. Né? Aí a Jovem Pan me convidou para um horário excepcional, às 20 horas. Às 20 horas? Depois dos Pingos dos Is. Né? E eu conversei com o diretor da emissora, até porque o SBT não tem muita tradição em programação política. Né? O SBT ele tem essa vertente mais artística, entretenimento, prestação de serviço. Tem e família. Um jornalismo de qualidade, né? Tanto que é reconhecido como o jornalismo mais independente do Brasil, saiu as pesquisas recentemente, mas essa condição de uma esfera mais política, o SBT não tem tradição. E aí o nosso diretor-geral já tinha dito que, por conta do processo eleitoral, o programa seria descontinuado até para dar sequência à parte jurídica da emissora. E eu aceitei esse convite da Jovem Pan, estou adorando. Toda terça e quinta às 20 horas a gente fala sobre política. E às terças-feiras no Rock and Pop eu tenho uma coluna, aí é rádio e TV, e o canal do YouTube da Jovem Pan. E eu sempre falo sobre política, porque a política, como eu disse, ela é inerente, ela é necessária, ela é intrínseca à nossa existência. Então a gente precisa tirar essa concepção que política é chata, é bobagem, é espaço para corrupção, fortalecer e formar novas. Tem que parar de demonizar, não é verdade? Não dá para demonizar a política, não dá. Não, tem os demônios no meio da não política, tem, claro. Mas tem em todos os lugares. Né? Tem em todos os lugares. Os Os oportunistas, paraquedistas. E você eu estava conversando aqui antes da gente iniciar a conversa,
Eu lembrava no Fabrício que foi candidato a prefeito de São José, mas eu não estava me ligando diretamente à pessoa. Era você. Eu tive uma participação política até razoável aqui na Foi, eu cena, lembro dos na debates, cena você foi muito regional. bem. Eu cheguei a exercer o mandato de vereador em São José dos Campos, Uhum. né? Numa mandraca. Um mandato? Foi uma mandracaria, porque eu não fui eleito diretamente, eu fiquei como terceiro suplente, né? E eu acho que o parlamento, acho não, tenho certeza absoluta, a honra de estar no parlamento representando a população, né? No terreno sagrado da democracia, Sim. né? Que é onde você consegue deixar de ser você e passar a ser todos que você representa. Então, aí eu falei que eu não seria mais candidato e eles me honraram para assumir o mandato como suplente, né? Isso em 2012. Aí fui secretário municipal em São José dos Campos, fui assessor de projetos especiais, fui diretor da urbanizadora municipal. Eu brinco que eu fui até primeira-dama da cidade, né? Porque voluntariamente eu presidi o ponto social. Eu ia nas reuniões com a dona Lualck. Né? Então era o primeiro dama. Era eu e o filho do Vignoli, que depois foi deputado. Sim, né? o Marcos Vignoli. O Marcos Vignoli, né? Que era primeiro damo lá na cidade dele, o pai depois como presidente do Fundo Social, que foi para mim uma experiência extraordinária. Poder estar desvinculado, né, da política tradicional, promovendo a solidariedade como um braço da política. É sensacional. Né? Sensacional. Eu fiz diversos projetos, instituí os bancos sociais, criei a Central Joseense de Voluntariado, foi muito profícuo. Aí fui secretário em Caçapava, fui diretor do Codivap, Uhum. né, eleito pelos prefeitos para ser o diretor técnico do órgão, e recentemente chefiei o último mandato parlamentar do padre Afonso Lobato. Né? Teve aqui com a gente o padre Afonso. O padre teve um mal feito na Assembleia, né? Um deputado foi lá e bulinou uma deputada do PSOL, Uhum. e aí ele foi chamado para dar extrema-unção no mandato do deputado. Né? E aí ele ficou 6 meses lá, e ele estava como pároco em Pindamonhangaba, e com essa dificuldade, foi a primeira vez, o mandato ele não teve acesso ao mandato inteiro, né? Uhum. Estava como suplente. Então ele se preparou para continuar a vida clerical dele, e aí era um tempo de 6 meses. E ele me deu essa confiança, até em retribuição à nossa amizade, que já permeia 25 anos. Né? De longa data, né? Eu tive a oportunidade de levar o padre Afonso para a vida pública, no sentido político, né? Porque ser clérigo é participar da vida Sim. pública de uma maneira extraordinária. E ele foi além dos portões da igreja, e na época eu levei ele para o Partido Verde. Né? E aí ele me Que chamou, era a sensação do momento, né? Foi uma experiência, eu gostei muito de estar na Assembleia Legislativa, nessa condição quase de um co-deputado, né? Porque Uhum. o padre me deu muita liberdade para poder De atuar ação. em prol da RM Vale. Né? Então foram 6 meses muito profícuos, onde nós conseguimos uma grande performance, e fui secretário executivo da Frente Parlamentar da Indústria Aeronáutica Brasileira em Brasília, da indústria audiovisual, da indústria de moda. Então, assim, tem uma trajetória política, porque política, para mim, não é profissão. Eu sempre... a pessoa fala, qual é a sua profissão? Eu sou professor. Exatamente. Eu sou educador, né? Que exerce a política como complemento da educação. Você faz a sua participação política como cidadão, né? Cidadão. Uhum. Essa sua participação como candidato a prefeito de São José é uma experiência única, né? Foi fenomenal. Porque, assim, depois eu revi essa questão. Porque eu acho que política, né, são 2 momentos distintos. Exercer a política é dia a dia. Uhum. Agora, você tem a eleição, que é onde você se coloca à disposição dos seus pares para representação coletiva, disputando o processo eleitoral. E ninguém é candidato de si mesmo. Uhum. E eu, como educador, não que eu seja muito teórico, eu sou muito prático em tudo que eu faço. Né? Deus me deu essa condição de executar. Uhum. Né? Eu tenho a ideia, mas eu a executo. Eu não fico só na teoria, né? Não fico só na teoria. Nos livros. Nos livros. Embora escrevo bastante. Adoro contar história, né, Heitor? E aí, eu participava do processo eleitoral, mas para, de uma certa forma,
de uma certa forma, motivar a pensata, Uhum. levar elementos para o debate que, na minha concepção, não estariam presentes se eu não estivesse participando. Porque eu teria mais liberdade, porque o meu objetivo maior, embora todo mundo que dispute um mandato É sair tem como vitorioso. objetivo sair vitorioso. Uhum. Mas você ter a consciência, assim, não dá para ser alienado e achar que você vai ganhar uma prefeitura em São José dos Campos num partido nanico, sem uma condição Sem econômica, estrutura, sem Sem dinheiro, estrutura. sem nada. Né? mas você tem os elementos de atração, de possibilidade de comunicação e de debate. Então, as minhas participações na política de São José dos Campos, não só na minha concepção, mas no lastro que se estabeleceu, foram importantes para oxigenar a política da cidade. Uhum. E isso foi reconhecido de forma bastante... assim, os registros e a minha participação nos governos, não necessariamente servindo os governos, mas participando das discussões e dos debates, são muito significativos. Tanto Eu é- tenho orgulho disso. Tanto que eu recebi já todas as honras do Parlamento Joseense. Eu recebi o título de cidadania de São José dos Campos e a medalha Cassiano Ricardo, que geralmente é conferida para as instituições e pessoas que contribuem ativamente para o desenvolvimento intelectual, humano e econômico da cidade. E tanto é que você falou de oxigenação, tanto é que foi oxigenação que naquela eleição o PSDB, que já estava no mandato, É verdade. perdeu a eleição. Ô, Diego, isso é fundamental. A gente tem. Eu sempre fui. Assim, eu amo o Fernando Henrique Cardoso, uma das Uhum. grandes referências da minha vida, né? O professor Fernando Henrique. Eu tenho assim, grande admiração. Foi um dos grandes políticos que eu tive a honra de conviver. Tanto que, quando eu fui candidato a vereador em São José dos Campos, ele fez uma mensagem pedindo voto para mim, coisa que ele Que legal. não faz. E eu estava numa coligação do PT, hein? Você vê como é que o Fernando é esse estadista. Mas a reeleição, quando ele instituiu a reeleição, para mim houve uma fratura no processo democrático. Exatamente. Né? E para mim foi uma das grandes falhas, porque como você disputar uma eleição assentado no exercício de uma condição. Uhum. Né? E aí eu não defendo a reeleição para nenhum poder, nem para o legislativo, nem para o executivo. Porque eu vejo que a representação ela é transitória. E quem fica muito tempo no mesmo lugar, às vezes acha que as coisas são exatamente Mas como as elas coisas são muito morosas. Né? Acha que é Né? seu, né? Então, eu até defendo um mandato mais extenso. Por Uhum. exemplo, 5 anos para o mandato legislativo e executivo. Porque o processo é muito demorado das coisas, uma né? possibilidade de reeleição para o legislativo. Né? Por quê? Porque a Casa Legislativa é uma casa mais morosa. Né? De fato. É uma casa mais morosa. Porque ela começa na pensata, né, no parlar, e você, a partir da palavra, dar forma a um projeto. Aí tem o estudo, tem a tramitação, tem a perspectiva da implementação, São. para depois virar uma lei efetiva que melhore a vida das pessoas. E esperando que o prefeito cumpra a lei. É verdade. Agora, o executivo, ele, num processo eleitoral, é muito diferente você estar com a máquina na mão, né, no exercício já de um tempo. É uma competição desleal. Então, assim, a gente precisa rever. Eu não estou dizendo que eu estou certo ou estou errado. Mas precisa ser discutido. Precisa ser discutido. E outra coisa, gente, que precisa acabar, essa coisa disruptiva, de sai um prefeito, ele apaga tudo que o outro fez para dar a sua personalidade. Uhum. Mandato não é personalidade, é representação. O que está bem feito. Continua. O que é conquista precisa permanecer. E isso não vai inferiorizar o outro prefeito. Né? Por exemplo, agora, essa semana, eu estive gravando um programa lá em Caçapava, no São João de Caçapava. Uhum. A festa que está tendo lá. O maior São João do estado de São Paulo. Né, que festa bonita, hein? No dia 24. Eu tive o privilégio Parabéns. de ser o idealizador da festa. Parabéns. 2005. Quem fez a festa foi o prefeito Carlos Vilela, à época. Uhum. E a festa teve os seus exercícios. E aí, um sucessor... E ficou bonito esse ano, hein? Um sucessor Ficou. do Vilela... época de eleição caprichada. É o que eu quero falar. Não. É o que eu quero falar. Pétala. Eu vou falar da pétala. Aí o sucessor do Vilela desconstruiu a festa. Voltou para a festa de São João Batista,
desrespeitou a curadoria, Uhum. fez o que fez, tal, não sei o quê. Aí o Fernando Diniz Borges ganhou a eleição e voltou à festa como ela era original. Cultura caipira nordestina e cultura caipira paulista raiz e festejo tradicional junino nordestino. Aí nós fomos para o governo de São Paulo, apresentei o projeto de lei pelo mandato do Padre Afonso, colocando o evento no calendário oficial do Estado de São Paulo, respeitando a curadoria técnica. Entrou a prefeita Pétala, que tem uma sensibilidade artística, ela é bailarina. A prefeita é bailarina, a prefeita lá. Foi bailarina, é musicista, toca violão, anda a cavalo, gostou, respeitou a festa, fez a maior edição do São João de todos os tempos. E não é porque é eleição, não, porque o ano passado estava muito bonita também, viu, Heitor? Mas é reconhecendo algo que é nato, uma conquista da sociedade. É isso que precisa estar claro. Político que desconstrói o que o outro fez é porque não tem autonomia e condição de reconhecer os seus méritos. E o tempo que ele leva desconstruindo, ele poderia estar Governo de construindo. demolição. Né? Exatamente. Não pode. Eu acho, o Fabrício e Heitor, o cara que assume a prefeitura, ele tem que fazer uma autocrítica. Em que sentido? Se tem uma coisa boa que está funcionando, eu preciso manter essa coisa boa. Ou por mais melhorar, que né? seja, É isso, ou melhorar. melhorar. Por mais que seja do antecessor, que de repente eu fui adversário dele numa campanha, mas, poxa vida, você tira uma ferramenta importante da sociedade que está dando certo. Imagina, para que isso? Né? E aí muda a cor, né? É. Tem gente que muda a cor, muda o formato, Muda o nome, do muda programa. tudo e faz a mesma Aí coisa. faz a mesma coisa. E É. a população E acha perdendo que, sempre. e aí o povo finge que está apoiando, Que que acredita. acredita, né? E o político finge que está trabalhando. Voltando para a política, em São José agora nós temos um momento Eu acho único, né? que É até de se entender, porque assim, todos estavam no mesmo grupo, né? Uma parte escolheu, e faz parte da política ter uma escolha. Ele tentou ser candidato a governador, mas não conseguiu, foi vice, foi eleito, que é o Felício, né? Sim, sim. Que agora quem é o prefeito Anderson, e agora a gente está vendo o Eduardo Cury com o Emanuel numa candidatura. Então, como entender isso, Olha, Fabrício? Diego, é difícil de entender. É muito difícil de entender. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Ter a oportunidade de expandir a forma de governo de São José dos Campos para o Estado era algo que devia ser celebrado, né? E não criticado como um grupo que, de uma certa forma, se debandou do lado do Felício e do Anderson, porque eu não acho que foi o Anderson e o Felício que saíram do PSDB. Uhum. Tá? Porque, poxa, a gente pega uma gestão Felício Ramute, que foi, eu posso dizer assim, eu sou cidadão de São José dos Campos e eu atuo não só politicamente, mas como cidadão em todas as áreas setoriais de convergência social. Uhum. E eu vejo que foi um governo excepcional. A cidade avançou demais. E mais do que avançar, ela deu rumo ao desenvolvimento regional, que é outra coisa importante. Uhum. Tá? E aí você tem o convite do Felício para expandir a forma de governo. Tá? E o Felício ele foi muito criterioso. Ele escolheu o Anderson porque o Anderson tinha um conhecimento específico de todas as áreas da gestão pública. Já está lá há muito o Anderson tempo, né? começou Conhece no tudo, início. né? Uhum. O Anderson foi praticamente contínuo, estagiário, assessor, coordenador, secretário, ajudou o Cury na administração demais. Depois, quando o Cury foi para o Parlamento Federal, ele foi com o Cury, presidiu o PSDB. Então não é um novato. Uhum. Não é um novato. E é alguém que tem todo o conhecimento e representa o que esse grupo pregava. Aí, de repente, o Eduardo agora diz que é candidato, com a cidade bem avançada, com um desenvolvimento extraordinário em todas as áreas, Heitor. Tá? Ampliou a arrecadação, melhorou o fluxo dos trabalhos, do atendimento à população. E aí, então, eu não tenho como não ver essa manobra como manobra pessoal, de exercício de poder. Você acha que eu não vejo que pessoal? Eu acho que é pessoal. Eu não vejo que... Porque a gente olhando daqui de fora, a gente fica querendo entender. Que é uma estratégia para o bem coletivo. Tá? A estratégia para o bem coletivo de um grupo que se originou e que manteve uma tradição de boa gestão na cidade é permanecer unido. Uhum.
permaneceu unido. Ainda mais agora com a possibilidade de uma expansão, porque ninguém sabe os desígnios do Tarcísio de Freitas. Tudo está apontando para o Tarcísio eventualmente vir a uma candidatura presidencial. Ele tem estatura para isso. Tem o possível sucessor do Bolsonaro, né? E aí o Felício Ramute, alçado ao governo do Estado, com toda a representação política da RM Vale e com toda a gestão profícua de São José dos Campos, é um elemento ainda mais forte para nós expandirmos ainda mais. Porque a RM Vale, gente, isso aqui é um tesouro ainda inexplorado. Porque nós somos uma grande região, Uma potência, né? uma das maiores regiões do Brasil, né? Tem cidade, São José dos Campos, tem um produto interno bruto superior a de alguns estados brasileiros, como Roraima, Acre, Rondônia, né? A região toda, o produto interno bruto dessa região, ela é maior do que de grande parte dos estados brasileiros. Então, como dar uma unidade? Porque se a gente for analisar, a região metropolitana do Vale do Paraíba Paulista ainda não se consolidou. Tá? Você acha que ainda não se idealizou ou não se representou pela falta de representatividade com deputado estadual e federal? Isso é uma outra coisa absurda. Né? Como que o RM Vale não tem deputado federal? Gente, nós temos a possibilidade real de termos no mínimo 5 deputados em Brasília. E pelo menos 8 deputados na Assembleia. Mas nessa época cai muito paraquedista. Assim, não, e a população acaba indo no que está aparecendo na TV, né? Esquece até quem pode beneficiar a sua cidade, né? A sua região. Chamado Janaína Pascoal. Nossa, é. A Janaína, ela foi avassalador. Ao ápice e ao zero em 4 anos. Por quê? Porque ela não deu nenhum resultado significativo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Óbvio que ela é uma professora intelectual, brilhante, mas essa representação, porque o parlamento, embora assim, a Câmara tem uma finalidade, a Assembleia uma outra finalidade, a Câmara Federal uma outra finalidade. Elas são afins? São afins. Mas essa representação da cidade, a gente pega o Padre Afonso, não tem uma cidade na RM Vale que não tem um equipamento de saúde levado pelo padre. Então, isso de fato é verdade mesmo. A ausência dele na Assembleia significa que 42 municípios, 39 da RM Vale, se a gente ampliar um pouquinho mais, pegar ali Santa Isabel, Guararema, não foram contemplados com emendas ou programas. E assim sucessivamente. A gente vê aqui a Taubaté, que já teve diversos parlamentares. O Padre Afonso foi um excelente deputado. Ele falou excelente deputado. Teve aqui, a gente conversou bastante. Sentimos falta dele como deputado, viu? Taubaté teve o Aricara, que pode ser controverso, mas é uma unanimidade no que tange a emendas e benefícios que trouxe para a cidade. Nós chegamos a ter uma época que tinha o Marcelo Ortiz de Guaratinguetá, tinha o Emanuel Fernandes. Hoje aqui em Taubaté a gente fala... o Clodovil Hernandes, lembra do Clodovil? Clodovil. Eu cheguei a conviver com o Clodovil, porque nessa época eu era diretor do Codivac, diretor técnico. E o Clodovil foi eleito com domicílio eleitoral em Ubatuba. Então ele integrava a bancada do Vale. E aí eu tive a oportunidade de estar com uma ótima pessoa, né? Que pena que se foi. Todos vamos, né? É. Mas o Clodovil realmente ele é uma figura histórica, tanto na comunicação quanto na política. Ele não teve, na política ele foi mais meme do que político. Sim. Né? Ele não conseguiu deixar um legado, até porque foi a primeira experiência dele, né? Uma figura midiática, muito controversa, mas as acho que se esperavam às que vezes fala na dele, lata, né? Fala, né? Você sabe que a cobra do Clodovil está comigo, né? Eu guardei a cobra do Clodovil. Olha, né? guardou onde? Eu guardei lá no meu quarto. Tá do lado da minha cama. Eu ia no gabinete do Clodovil e sempre, ele muito refinado, muito elegante, né? Ele tinha uma naja, que ele apelidou de Marta, de bronze, que segurava a tampa, tampo da mesa dele lá. Eu ficava de olho naquela cobra. Você gosta de cobra também? Não, né? Não sou muito chegado na cobra. Ô, Heitor, fala a verdade, fala Heitor. a verdade. Não sou chegado Você em tá cobra, falando não. como Heitor ou tá falando como Pit Bitoca? E aí quando o Clodovil faleceu, entrou aquele processo judicial, e aí leiloaram. Aí teve leilão na casa dele, né? Aí foram leiloar a cobra, eu pedi para um amigo
Até aqui em Taubaté, esse amigo, o Demian Cime, para ele dar uma olhada nesse leilão e tal. E aí ele não conseguiu informação e tal. E eu liguei para o Maurício Petis para saber quanto que eu dava de lance na cobra do Clodovil, né? Aí o Petis, que era o assessor dele, ele pegou e falou, não, eu não tenho informação, é coisa da doutora Hebe e tal. Na hora do leilão, esse Maurício Petis entrou com uma decisão liminar e pegou a cobra para o Instituto Clodovil, que eu acho que está muito bem guardado, né? E aí eu fiquei com vontade de ter essa cobra, né? Porque achava a cobra bonita. E aí, uns 3 anos depois, eu encontrei o Petis e ele falou, Fabrício, mas quem fez a cobra está viva. Ela tem o molde da cobra lá, Norma Santella, uma escultora de origem, eu não sei, espanhola. E aí eu fui e achei a senhora, quase 100 anos de idade. Eu falei, eu quero a cobra do Clodovil. Ela falou, eu não sei se pode. Então eu falei, não tem problema, a cobra vai ficar privada. Olha a história. Ela fez a cobra. Fez a cobra, porque já tinha o molde, porque era para fazer 2 cobras. É para cada uma segurar um lado do tampo da mesa. Só que os gabinetes são apertados, ele fez uma e colocou o tampo na outra. Então é uma recordação que eu guardo do Clodovil. Eu acompanhei o Clodovil nesse curto mandato como diretor do Codivar. E a gente tem muita história, né, para contar da política. Que histórias bacanas, hein, professor? E professor, falando em histórias... Isso ninguém sabe, viu, que eu tinha a cobra do Clodovil. Agora todos sabemos. Agora todos sabemos. Agora já está na boca do povo. Ô, Fabrício, queria agradecer a sua presença aqui. Mas já acabou? É rápido, meu amigo. Que é isso? rápido. Nós falamos do Vale Night, não falamos nada. Falamos do Vale Night, falamos de tudo. Pô, eu nem falei dos meus livros que eu estou lançando. Então bota seu livro aí. Olha, são vários livros, né, professor? Eu presido a Academia Joseense de Letras, estou terminando o mandato de presidente lá na academia, né? Você é um imortal lá? Eu sou um imorrível. Imortal é a minha obra, mas deixa a gente ver aí. Então eu trouxe 2 livros aqui, eu trouxe um livro que eu estou lançando, eu sei que o Diego gosta de defender a causa animal, então eu trouxe para ele Os Gatos de Cora, que é um livro que eu escrevi com a Lígia Fagundes Telles. Toda a renda vai vou levar para o meu sobrinho, olha que lindo. Toda a renda vai para as entidades que cuidam de animais, a gente troca por ração animal, eu dou free royalties. Eu tive a honra de escrever esse livro com a Lígia Fagundes Telles e eu estou lançando um novo livro infantil. Esse é lançamento, Baleia e o Sertão, uma homenagem a Graciliano Ramos. É um livro tocante, inspirado na obra Vidas Secas. E ele tem uma série de instrumentos para que a criança, né, compreenda um pouco mais a questão da solidariedade. Então, eu trouxe aqui esse lançamento, esse ninguém tem, ó. Olha! Baleia e o Sertão. Uma homenagem a Vidas Secas de Graciliano Ramos. E estou aqui, ó, toda semana, estou à frente do Gazeta Popular. Nossa, material que é o único jornal impresso da RM Vale semanal, né, 10 mil exemplares todas as semanas. Eu sou o publisher do jornal, do grupo Gazeta Popular, do Douglas Espada, da família Espada, que está aqui já há 8 meses no Vale, toda semana, e convidar vocês também para estar comigo todos os dias na minha agência de notícias sobre política, conversa de bastidores.blog.br. Você se informa de uma maneira rápida sobre o que está acontecendo na política do Vale, na política do Estado de São Paulo e do Brasil. Às terças e quintas na Jovem Pan, às 20 horas, logo após os Pingos nos Is, e às segundas, quartas e sextas no SBT. Tem um livro aí que você recebeu uma medalha na Câmara, não foi? Esse é um livro que eu escrevi com Maurício de Souza, é um dos meus grandes sucessos, que é Em Solidariedade ao GAC, que é o Pequeno Grande Doador, que virou um espetáculo teatral de bastante sucesso em São Paulo, fala sobre doação de órgãos, e eu tive a oportunidade de receber a medalha do Mérito Legislativo da Câmara Federal. Olha que privilégio. Do meu amigo Celso Russomano, né? O fiscal do consumidor. Fiscal do consumidor. E o Celso Russomano, um abraço para o Celso, está na Record, né? Grande Celso Russomano. Russomano, né? Faz as tretas dele. Meu amigo do 0800. De vez em quando sai fugido, né? Eu quando reclamo falando, eu conheço o Celso Russomano. Né?
Mas é um prazer, viu? Eu queria agradecer demais essa oportunidade de estar entre amigos. Né? E a gente que agradece a sua presença aqui. Agora vai para mais uma disputa eleitoral, que eu espero Deus que seja quiser. exitosa, porque a gente precisa de vereadores como o Diego na Câmara Municipal. Comprometido. Né? E mais do que isso, né? Que tem esse papel de representação, que é ciente, que não tem a posse, mas a representação do mandato. Professor, eu queria te fazer um pedido, se é que eu posso. Claro. Eu tenho um filho, né, o Marcelo Davi, de 5 aninhos, ele é autista, e eu milito bastante na causa autista. Então, eu queria pedir, se possível, a gente ter um livro seu. Claro, vamos. Da questão do autismo. Você sabe que eu estou preparando isso é meio segredo. Né? Eu tenho conversado muito. Agora, esse é um segredo dentro de tantos outros segredos, né? O SBT está para lançar uma série do Sítio do Pica-Pau Amarelo agora. E eu propus para o diretor da série da gente lançar uma coleção de livros do sítio na modernidade. Ai, que legal. Falando sobre... E aí eu escrevi já. Podia colocar um personagem autista, eu ia falar, né? Eu já escrevi esse livro. Já escreveu? Já escrevi. Para que o Sítio do Pica-Pau Amarelo faça essa importante inclusão, né? Perfeito. Dentro do seu histórico. É isso. Maravilha. Obrigado, Fabrício Correia. Heitor muito bem-vindo aqui mesmo. Você alegra qualquer ambiente que você chega, velho. Mas nós, né, Heitor? Fabrício chegou mais cedo, ficou meia hora lá se arrumando. É uma vaidade que eu vou te falar. Não tenho isso, não. Não tem nem maquiador aqui no estúdio. Não tem nem maquiador. O Heitor é bonito assim mesmo, sem maquiagem. Tô todo cheio de... professor. Eu fiz um procedimento agora para levantar a pálpebra. Ele tá tomando mais botox do que vinho. Eu quero mandar um beijo para Elina Ribeiro, a minha dermatologista, que é aqui de Taubaté. Olha que maravilha! Da Duoclean. Da Duoclean. Então, quem quiser... Elina Ribeiro, uma das maiores dermatologistas do mundo. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Esteve recentemente no congresso em Madrid. Eu vi desfilando pelo Principado de Mônaco. É uma super profissional que a gente tem que ter cuidado, né? Porque hoje estética está fazendo procedimento que é de médico. E é muito complicado. A gente teve recentemente esse episódio da interrupção eu vi do ácido lá, né? E a gente só está esperto com isso, né? Mas graças a Deus. Você tem novidades pra gente? Pode contar, não pode contar? Eu tô sempre com novidade, né? Mas tem aí alguns projetos novos para o segundo semestre. Eu quero muito estar perto do Heitor. Eu me diverti muito com ele. Eu acho que o Brasil inteiro, né, se diverte com ele. Agora ele está no Steel Stand. Mas vamos que eu gostei da ideia. A ideia é boa. Mas tem coisa chegando. A ideia é boa. Eu quero roletar um pouco com o Heitor. Vamos ver se dá certo. Mas obrigado mesmo, Fabrício. Obrigadão mesmo, de coração. Professor, primeiro eu queria agradecer, né, essa pessoa sensacional. A primeira vez que eu te conheci, gostei muito do senhor, principalmente assim da sua leitura que você faz do processo político, das situações. Eu acho que você se coloca muito bem. Aliás, comunicador nato, né? Sabe se comunicar, sabe falar, sabe reproduzir aquilo que você está pensando. E continue assim sendo esse professor, ensinando a gente a pensar no que está acontecendo. Obrigado. Muito obrigado. E olha, a gente espera que você fique conectado aí com Podcast Vale. Né, Pode Valecast, né? Isso. E leve a audiência sempre com bom humor. Muito obrigado, Fabrício Correia!